Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que... Olá, esse é o programa Fé e Fatos, olhando os fatos aos olhos da fé. Eu sou o Clebson, nós somos da Igreja Betel Brasileiro, no Lago Norte, e nós vamos falar hoje sobre nutrição. Nós temos o nosso convidado todo especial, o doutor Alexandre Santos, que é nutricionista, tem atuado na área, tem um canal no Instagram que nós vamos colocar no rodapé, você pode seguir, é meu.nutri. Você vai ver dicas muito boas, vai ver os atletas que ele tem cuidado e ele tem se disposto a fazer essa parceria com a gente de dar essas dicas nesse programa de hoje. Queria te agradecer, Alexandre, por isso e fale um pouco sobre você, meu querido. Boa noite, Clebson. Obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Alexandre, eu sou formado em nutrição e apaixonado pela nutrição esportiva. E a grande vantagem dessa área da nutrição é que as novidades geralmente saem no esporte, né? Quem é que não quer ver o Neymar com um rendimento melhor? Sim. Então existem investimentos maciços em pesquisas científicas, equipamentos e tudo mais. E estão totalmente, intimamente ligados com o que eles comem. Se mudar alguma coisa na questão de treino deles, a alimentação tem que vir também a contento. Então, toda essa novidade, eu gosto de preparar atletas para fisiculturismo, né? Que é um esporte mais daquela beleza física. Então, a gente precisa de um refinamento físico, precisa perder bastante gordura, ganhar massa magra. E todas essas técnicas eu acabo aplicando no paciente que não é atleta, mas que quer ter um corpo bacana com saúde. Muito bom. É como se fosse a Fórmula 1 dessa área de saúde, se assim Exato. Podemos dizer, né? Que lá tem o início de toda a tecnologia vem, depois chega nos automóveis comuns, se assim podemos dizer. Exatamente. Mas, sem perder muito tempo, temos muitas perguntas, o programa hoje está recheado de dúvidas, muitas pessoas entraram em contato comigo, eu queria agradecer a todos e já começo lhe perguntando, meu querido. Doutor, açúcar no sangue. O açúcar no sangue aumentado, o que pode significar? Olha, Clebson, o açúcar no sangue aumentado, cientificamente chamado de hiperglicemia, é quando em jejum a gente tem uma quantidade de açúcar maior do que o normal. Quando essa quantidade é constante, se torna uma coisa constante, ela pode agravar para uma doença chamada diabetes. Como que isso funciona? A glicose é a nossa fonte principal de energia. As fontes de glicose são as massas, açúcares, tudo isso que a gente come, se transforma em glicose. Porém, para ela ser transformada em energia, ela necessita da ajuda da insulina. A insulina, digamos, é o Uber da glicose. Ela vai pegar a glicose e vai levar até a célula para que toda essa função energética seja feita. Quando tem uma disfunção da produção dessa insulina pelo pâncreas, acaba que fica muita glicose, ou seja, aí acontece essa hiperglicemia. E é uma coisa tóxica para o nosso organismo. Então, os sintomas clássicos dessa hiperglicemia, desse aumento de açúcar no sangue, é vontade de urinar constante, sede constante também, sonolência, perda de peso. Então, se tiver com esses sintomas, é interessante procurar um clínico, um médico ou um endócrino para que ele possa avaliar e dar a recomendação para que isso possa ser feito um tratamento, né? Que geralmente pode ser feito com medicação e certamente a alimentação pode ajudar e regular bastante também essa situação. Entendi. Muito bom. São coisas que muitas pessoas consideram simples e cotidianas, né? Que podem Exato. dar uma orientação significativa para a gente poder ter esse norte de qual o momento de procurar um médico, principalmente os homens, eu acho que são mais relaxados nessa área de procurar médico. Bastante. Então, fica a dica para você. Se estiver sentindo algum desses sintomas, não deixe se agravar, procure um médico, um especialista.
O que comer para ganhar massa magra? É algo que eu tenho muito interesse em saber. É interessante, muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Bom, primeiro a gente precisa entender como que é feito esse processo de ganho de massa magra. Para que ele aconteça, você precisa exercitar bastante o músculo, você precisa tracionar bastante, você precisa levar ele à exaustão para que as fibras se rompam. Nossos músculos são formados por milhares de fibras musculares. Durante a atividade mais intensa, essas fibras se rompem e depois da atividade começa o processo de regeneração, onde a gente tem a multiplicação das células e a recomposição dessas fibras. Então, quanto mais você força o músculo, as fibras vão sendo formadas e aumenta o volume muscular. O segundo ponto, que é também muito importante, é os alimentos, os nutrientes para que seja feita essa regeneração muscular. Então, para ganhar massa magra, você precisa bastante carboidrato e precisa de proteína também. O carboidrato é a fonte de energia que vai fazer todo esse processo e as proteínas são consideradas construtoras, ela que vai dar esse aumento dessas células musculares também. Então, é importante uma alimentação rica em carboidrato e em proteína também. Porém, como cada indivíduo é diferente, na clínica a gente faz todos os cálculos e a gente consegue entender e saber qual a quantidade adequada para cada indivíduo para que ele possa ganhar massa. Então é importante sempre procurar um especialista, um nutricionista, para que ele possa te orientar da melhor forma possível. Muito bom. Nós, em nosso programa, nós temos uma metodologia de interatividade com o público também. No nosso primeiro programa, o nosso querido irmão Volney nos ajudou fazendo uma pergunta ao Dr. Luiz Antônio. E hoje nós temos uma convidada muito especial, lá no estado do Pará, a Letícia. A Letícia tem uma pergunta para fazer para o senhor. Vamos ver o que ela tem a perguntar. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Queria saber sobre a importância da refeição antes e após o treino. Muito obrigado, Letícia, pela tua pergunta. Doutor? Letícia, tudo bom? Como é que está aí em Paraupebas? Tudo tranquilo? Então, essa pergunta também é muito interessante, o que comer antes e depois dos treinos, né? É importantíssimo entender que você não pode fazer uma atividade intensa sem você ter os nutrientes necessários para que você consiga fazer essa atividade e, como falamos anteriormente, para que depois dessa atividade possa ser feita a regeneração muscular. Então, antes de treinar, você deve se alimentar corretamente, com uma fonte boa de carboidrato e uma fonte boa de proteína. E após o treino, a mesma coisa, você deve comer proteína e carboidrato. Mas fica uma ressalva, né? Muitas pessoas começam a malhar e falam, eu quero tomar whey protein para ficar forte. Se você já tem uma alimentação regular e você acrescenta mais o whey, você provavelmente, se o seu peso estava mantido, você vai ter um aumento de peso porque você aumentou a quantidade de calorias. Então é importante você sempre estar fazendo uma orientação correta, mas para que você possa fazer o que a gente chama de pré e pós-treino, você deve se alimentar e nunca malhar de barriga vazia. Existem situações em que você faz uma atividade, mas isso vai ser mais para frente. Muito bem. Já caminhando por esse lado do suplemento, tem uma pergunta de um amigo meu. Ele perguntou, comecei a musculação, preciso tomar o suplemento? Muito bom, muito interessante também. É importante vocês saberem que suplemento também é um alimento, né? Então você consegue retirar do alimento aquela parte mais importante. Por exemplo, do leite você consegue retirar a proteína do leite. Então você consegue isolar ou consegue também com um pouco de carboidrato. Então a suplementação, ela veio para ajudar em alguns aspectos. Eu, por exemplo, eu analiso a vida e o dia a dia dos meus pacientes. Às vezes, por exemplo, ele não tem tempo de fazer uma refeição, não tem tempo de fazer um lanche, e aí a gente entra com a suplementação. Da mesma forma, às vezes a pessoa não tem condições ou não tem tempo de fazer uma alimentação, de comprar alguns alimentos, a gente pode enriquecer com vitaminas, com minerais. Então a suplementação veio para somar. Você pode tanto usá-la como uma fonte de alimento, como você pode para suplementar também quando aquele alimento não alcançou aqueles nutrientes que você tinha necessidade de consumir. Muito bom. Meu querido, tem uma pergunta aqui também que é ainda nessa mesma linha
de exercício. O carboidrato, o senhor já falou, mas o que o senhor poderia acrescentar? Ele é importante para quem faz exercício? O carboidrato ele é importantíssimo para tudo, né? Inclusive para a vida. O carboidrato é a nossa fonte primária de energia. Então, enquanto a gente está, inclusive, aqui conversando, a gente está gastando carboidrato. Então, o carboidrato é fundamental porque é a nossa fonte primária de energia. Muito bom. Nós temos mais uma pessoa que vai participar conosco. E eu fico até lisonjeado em tê-la conosco. A missionária Genilda, lá de João Pessoa. Ela vai fazer uma pergunta e nós queremos mandar um forte abraço para a missionária desde já. É uma pessoa muito querida para nós. Pois não, Genilda, pode fazer a sua pergunta. Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para o Dr. Alexandre. Fazer exercícios em jejum é bom? Auxilia na perca de peso ou no ganho de massa? O que é que o senhor tem a nos orientar nesse momento em que nós vamos fazer o exercício físico? Ajuda ou atrapalha? Obrigada. Genilda, tudo bom? Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Exercício em jejum. O que é interessante a gente ressaltar, né? Como eu falei, a gente prepara atletas para a competição de fisiculturismo. E uma das estratégias de queima de gordura é fazer o aeróbico em jejum. É uma atividade física não muito intensa, que a gente pode fazer em jejum, que não vai requerer tantos nutrientes, e vai fazer com que o corpo queime mais gordura do que um estoque que a gente tem de glicose, que é o glicogênio. Então você pode fazer uma atividade física em jejum, desde que você seja orientado por um profissional da educação física, é importantíssimo, porque ele vai avaliar suas condições de saúde, vai avaliar sua condição física, se você pode ou não fazer. Então, antes de fazer qualquer atividade física, é importantíssimo você falar com um profissional de educação física para ele orientar. De forma geral, a atividade física em jejum, uma caminhada rápida, uma esteira, bicicleta, um elíptico, deve ser monitorado para que seus batimentos não ultrapassem e queime sua gordura. E dessa forma, como eu falei, ele é muito interessante, tá? Uma estratégia bacana de queima de gordura, mas deve ser orientado por um profissional de educação física. Muito bom. Senão acaba sendo um desgaste desnecessário. Exatamente. E não chega no objetivo e acaba dizendo, olha, me falaram que é muito bom e acabei que não mudou nada. Então, é fantástico nós termos essas orientações. Meus queridos, o programa está muito bom e nós queremos que você participe conosco, igual a Genilda, também como a Letícia, que também fez a sua pergunta. Você pode fazer isso. Você coloca nos comentários a sua dúvida sobre os assuntos que já foram abordados, sobre todo o programa. Você pode colocar nos comentários do nosso vídeo, que nós vamos fazer uma live específica para responder todas essas perguntas. Se você tem alguma dúvida, algo que eu não perguntei aqui para o nosso querido doutor, você pode deixar a sua pergunta, que nós vamos fazer uma live para lhe responder da melhor forma possível. A ideia aqui é tentar fazer com que você que está na sua casa, que está precisando de algumas dicas e não está podendo sair, possa ter algumas orientações e temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E o nosso querido doutor tem se disposto a nos ajudar nesse sentido. Então, não deixe de fazer a sua pergunta. Curta, compartilhe também esse vídeo, acesse o nosso canal. Nós vamos compartilhar nas diversas plataformas. Nós temos o YouTube, Instagram, Facebook e tudo para poder lhe atender, para poder lhe servir da melhor forma possível. Doutor, voltando aqui para as perguntas. Quantas calorias eu devo comer para emagrecer? Interessante essa pergunta, né? Para a gente entender, é pura matemática. A gente tem o consumo de energia e tem a energia que você gasta. Então, basicamente, se você gasta mais energia do que você consome, você vai emagrecer. Se você gasta menos energia do que você consome, você vai engordar. Então, a base é essa. Só que para a gente calcular essa quantidade necessária, existem vários fatores, né? Sexo, idade, atividade física, tudo que você faz é levado em conta. A gente faz esse cálculo no consultório para que a gente possa calcular essa quantidade energética. Então, basicamente é isso. Se você consumir menos energia e gastar mais energia, você vai emagrecer.
que a gente chama de déficit calórico. Muito bom. Agora nós vamos fazer algumas perguntinhas rápidas. Vai ser o nosso pai bola aqui, se assim podemos dizer. Tem alguns mitos que existem sobre a nutrição. Bastante. E a gente acaba ouvindo muita coisa e não sabe exatamente em que acreditar. E aqui eu começo perguntando algo pessoal. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que gosto muito de comer pão, doutor. E aí eu queria lhe perguntar, comer pão engorda? É um mito ou é um fato? É um mito e é um fato, né? Na verdade, tudo engorda e tudo emagrece. Tudo depende do que a gente falou há pouco tempo. Se dentro do que você consome, você está consumindo uma energia e gastando mais, você vai emagrecer. Então, como é que é esse contexto? É interessante analisar a sua alimentação ao longo de todo o dia. Se você gosta de um pãozinho, a gente consegue colocar um pão na sua dieta, com outros nutrientes também, porque o pão é um carboidrato de absorção muito rápida. Esses carboidratos não são muito interessantes, né? Porque eles são basicamente só carboidrato e requer bastante insulina e começa a trazer toda aquela problemática da resistência insulínica. Então, se na sua dieta, se você tem uma dieta equilibrada, um pãozinho não vai fazer problema, não vai trazer problema nenhum. Então, o pão, ele não engorda e engorda. Depende da quantidade que você come e depende do contexto geral da quantidade total de calorias que você ingere. Então é por isso que eu criei esse novo ser que está em meu centro. Uma outra perguntinha básica. Gordura se transforma em músculo? Essa é outra coisa bastante interessante, né? As pessoas acham que existe isso. Não. Gordura é uma coisa completamente diferente do músculo. Se você come muito, aquele excesso de comida, de alimento, vai se transformar em gordura. Aquele mesmo caso que nós falamos. Se você come mais do que você consome de energia, vai ser transformado em gordura, vai para esse estoque de gordura que a gente tem, que geralmente é essa pochetezinha. Então, gordura é uma coisa, músculo é outra. Para você conseguir aumentar a musculatura, você precisa fazer bastante exercício, de preferência, musculação é o mais interessante, né? E se você consome muito carboidrato, vai ser transformado em gordura. Se você consome muita proteína, pode ser transformado em gordura. Então, são coisas completamente diferentes. Ou você faz um processo de queima de gordura e depois você faz um processo de ganho de massa. Perfeito. Uma outra perguntinha a respeito da minha pessoa também, eu sofro muito com isso. Tenho problemas de insônia. O alimento interfere nisso? Tem alguma coisa que eu possa comer para melhorar isso? É interessante também, você tem que analisar esses alimentos estimulantes. Café, refrigerante, todos esses alimentos dessa forma podem atrapalhar no sono, né? Podem causar insônia. Se você não tem problema de insônia, se você se alimenta corretamente, então você dificilmente vai ter esse problema. Mas alimentos estimulantes não são bons e você comer também muito perto da hora de dormir vai te atrapalhar bastante. Então tem que ser uma coisa mais leve, pelo menos 1 hora antes de dormir, evitar muitos carboidratos também, para que você tenha um sono mais tranquilo. Então é importante você dar esse tempo para você dormir, entre a última refeição e o seu sono, e evitar esses alimentos estimulantes também. Certo. Uma outra pergunta. O senhor está vendo toda essa loucura que está acontecendo em relação à Covid-19, a esse isolamento, a essa pandemia, digamos que ela mudou todo o cenário brasileiro e mundial. E eu creio que na nutrição também teve um impacto significativo, afinal de contas o senhor trabalha basicamente em contato com as pessoas direto. Mas o senhor poderia dar alguma dica? Há alguma dica dentro da nutrição que poderia contribuir para a gente poder reagir melhor, se assim podemos dizer, contra a Covid-19? Sim. Lembrando que ainda hoje não existe vacina, não existe um tratamento 100% eficaz, né, do Covid-19. Porém, o que é importante, o que é científico, que a gente sabe. Se a sua imunidade estiver alta, dificilmente esse vírus vai trazer grandes complicações para o ser humano. Inclusive, a pessoa pode ser obesa, pode ter alguns problemas. Se ela se alimenta corretamente, dificilmente ela vai ter grandes problemas com a Covid. Então, o que a gente recomenda? Primeira coisa, uma alimentação equilibrada,
evitar alimentos industrializados, esses de caixinha, de saquinho, alimento mais in natura. Ali ele vai ter uma série de nutrientes que vão poder te ajudar, vitaminas e minerais que vão fortalecer a sua imunidade. Então o ideal é você se alimentar corretamente, principalmente nesse tempo de pandemia, você está comendo ali, fazendo 4, 5 refeições por dia, né? Refeições bem equilibradas. É muito importante você ter uma qualidade de sono. Durante o sono, o nosso corpo ele faz toda a parte de homeostasia, né? Que é o equilíbrio. Então são produzidos hormônios, é como se você colocasse um carro para fazer a manutenção todas as noites. Então a noite de sono é importantíssima e se hidratar bastante, beber bastante água para que tudo, essa contribuição seja um parceiro, um aliado para que sua imunidade esteja fortalecida, né? E a atividade física também é fundamental. A gente vê muitas controvérsias, né, em tempos de pandemia, mas você ficar em casa, comendo, sentado, só ali no sofá night Netflix, você vai aumentar a sua gordura. O excesso de gordura pode diminuir a sua imunidade. Então, em casa, faça uma atividade física, tem uma série de exercícios aí no YouTube gratuitos que você consegue fazer. Então, já que existe essa preocupação, né, em estar usando máscara, álcool gel e tudo mais, é importante você se preocupar internamente, interiormente com você mesmo, né? Eu, para minhas pacientes, até uma dica interessante, eu passo de manhã para elas tomarem a famosa água com limão. Como é que funciona? Quando acordar, toma um copo d'água para dar uma hidratada, um copinho pequeno. No segundo copo d'água, você espreme meio limão, 15 gotas de extrato de própolis, que é bem baratinho, e toma. O extrato de própolis é um potente anti-inflamatório. Então, ele vai aumentar essa barreira contra qualquer vírus e bactéria. Ou seja, se você for acometido com vírus, ele vai ter um pouco mais de dificuldade em passar dessa barreira. Quando ele passar, ele vai estar um pouco mais enfraquecido. Tem algumas vitaminas, minerais também, que no consultório a gente costuma passar para os pacientes. Mas, basicamente, uma alimentação adequada, equilibrada, para que você tenha seu sistema imunológico preservado. Vai ajudar bastante a combater não só o Covid, mas muitos outros vírus também, né? E doenças. Sim. Beber bastante água, me falaram muito isso. Peguei dengue recentemente, me falaram que beber bastante água, tanto para dengue quanto para Covid, Exato. Era fundamental, né? Então, meus queridos, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Doutor, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado por toda a orientação que o senhor nos deu. Foi de rica importância para mim, eu aprendi bastante. E eu queria lhe agradecer por essa disposição de vir aqui e participar conosco desse programa. Eu que agradeço o convite, Clebson. A gente está aí à disposição sempre que precisar. Se quiserem, mandem suas perguntas aí para o canal, mandem lá para o Instagram também. Eu estou disposto o tempo todo a poder esclarecer, né, qualquer dúvida. E fica uma informação que a gente aprende na faculdade, né? Hipócrates é um filósofo que existiu há uns 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo. É considerado o pai da medicina e é considerado o pai da nutrição. E ele tinha um pensamento muito atual, que até hoje perpetua, que é o seguinte, que seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Ou seja, você se alimentando bem, você consegue ter saúde e longevidade de vida. Você se alimentando mal, você abre as portas para uma série de doenças e uma série de problemas que você pode acometer. E a alimentação, você pode resolver basicamente tudo, né? Ou seja, literalmente você é o que você come. Então, tem um ditado muito interessante também. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Muito forte. Meus queridos, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Obrigado a todos que participaram conosco. Obrigado à missionária Genilda, à Letícia lá no Pará, a Genilda em João Pessoa. Muito obrigado. Foi de rica importância isso que vocês fizeram, essa participação de vocês. E você que quer participar conosco, deixe sua mensagem lá no rodapé, lá nos comentários desse vídeo, que nós vamos entrar em contato com você e vamos fazer uma live para responder todas as perguntas. Não deixe de compartilhar, de curtir as nossas redes sociais, vai estar no final desse vídeo. Nós estamos aqui na Igreja Betel Brasileiro, no Lago Norte, aqui no CA9, lote 9, próximo ao Iguatemi. Você pode vir nos visitar, a nossa igreja está de portas abertas, nós estamos tomando todos os cuidados,
tem máscara, tem álcool em gel, tem o medidor de temperatura, tem o distanciamento. Nós estamos cumprindo todas as regras que o Ministério da Saúde tem sugerido para que as instituições religiosas façam. Então você é muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma semana abençoada e que esse programa possa ter te ajudado a tirar algumas dúvidas. E se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de deixar nos comentários. Fé e fatos, olhando os fatos aos olhos da fé. Deus abençoe a todos. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos